Mateus 23, verso 29. Eu vou ser breve nessa mensagem, mas preste atenção aqui. Olha só isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, olha só o que é isso: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Amém. Jesus está lá ministrando. Eu tenho esse aqui como um dos principais sermões de Jesus, porque é um sermão de exortação para a liderança. Líder não gosta de ser exortado. O líder, ele gosta de exortar, gosta de repreender o povo. Mas aqui Jesus está repreendendo líderes, autoridades. É interessante, Jesus fala isso aqui. Eu vou falar com calma para você tua mente abrir, para você entender uma coisa importante. Jesus os chama de hipócritas. Por quê? Porque Jesus chega lá e vê que eles estão pintando os túmulos, o cemitério, vamos dizer, o cemitério, o túmulo dos profetas ali. Aí os fariseus, escribas, que são os mestres da lei, os doutores da lei, os homens que conhecem Bíblia, estão lá pintando o túmulo dos profetas, igual fazem no dia dos finados, né? Dia dos finados é no mês que vem, né? Novembro, eu acho, né? Aí eles vão lá, dia dos finados, vão lá, pinta o cemitério, pinta os túmulos, leva coroas de flores, né? Leva um monte de coisa e coloca lá, em homenagem àquela pessoa, o carinho, o amor àquela pessoa que partiu, que faleceu. Aí Jesus olha, vê aquela liderança religiosa, tudo fazendo isso. Aí eles faziam isso, pintavam o sepulcro, agitavam o sepulcro, adornavam o sepulcro, deixavam tudo bonito, honrando os profetas. Aqui foi Jeremias, aqui foi Isaías, dando um exemplo, né? Aqui foi Isaías, aqui foi Naum, aqui foi Amós, aqui foi Abacuque, aqui foi Elias, Eliseu, pintando. Se nós vivêssemos no tempo dos nossos pais, é isso que estão dizendo. No tempo dos nossos pais, nós não teríamos nos unido a ele para matar os profetas. Nossos pais mataram os profetas, mas se nós vivêssemos no dia dos nossos pais, fôssemos contemporâneos, nós não teríamos aceitado isso, não teríamos concordado isso. Nossos pais foram maus, nossos pais não perceberam, não entenderam o tempo que eles estavam vivendo. Os profetas estavam bem ali, quem dera eu vivesse no tempo de Jeremias, isso eles falando lá, estou imaginando aqui, conjecturando. Quem dera eu visse no tempo de Jeremias, olha a história daquele homem, livro de Jeremias, homem que deu a vida pela palavra de Deus, um homem que sofreu. Meu Deus, quem dera eu tivesse vivido no tempo de Elias, aquele homem que desafiou Jezabel, aqueles falsos profetas, quem dera, eu estava do lado dele. Se eu pudesse ver Elias ali, dar ao menos um copinho d'água para ele beber, na hora que ele estivesse pregando. Como eu queria ver Elias, estar junto dele lá, quem sabe eu ia ser auxiliar de Elias, congregar mais Elias. Estava lá eles falando isso, falando do passado. Se eles tivessem vivido naquele tempo, eles estavam lá com os profetas. Aí agora, na geração deles, diante dos olhos deles, está se cumprindo a maior profecia desde o princípio do mundo. Qual? O Messias prometido. O Messias que Deus havia prometido, não apenas de remir a Israel, mas desde a queda de Adão, desde a queda do homem, que o pecado entrou no mundo, que Deus tinha prometido que ia remir a humanidade dos seus pecados. E Deus tinha prometido que um dia enviaria o Messias, que ele nascia de uma virgem, estaria ali no meio do povo, viria para estar no meio do povo. E eles estão vivendo o cumprimento da maior profecia diante dos seus olhos. Eles estão podendo ouvir não Jeremias pregando, não Isaías pregando, mas o próprio Deus encarnado pregando para eles. Eles estão tendo a oportunidade de chegar para o Filho de Deus e pegar nele, tocar nele, ouvir o que ele está, dar um copo d'água para ele beber. Tanto que eles queriam fazer para Jeremias, eles estão tendo a oportunidade para fazer agora, não apenas para um profeta, mas para o próprio Messias, o Filho de Deus. Contudo, o que é que a Bíblia diz? Que eles não percebem o que está acontecendo diante dos nossos olhos.
dos seus olhos. E assim, irmãos, me leva a refletir numa coisa, que todas as gerações contam histórias do passado. Hudson Taylor, missões na China, homem de Deus, Adoniran Hudson, aquele homem fervia pelo povo. Se eu vivesse no tempo de Adoniran Hudson. John Wycliffe, o contrabandista de Deus, o homem traduziu a Bíblia do latim para o inglês, irmão, distribuiu para o povo. Se eu vivesse no tempo dele para me ajudar ele. O Martinho Lutero, meu Deus, se eu tivesse vivido no tempo do Martinho Lutero, eu tinha ajudado ele nessa reforma, eu não tinha sido covarde. Todos nós contamos histórias do passado, achamos bonito os feitos dos grandes homens. Quando eu digo grande, eu digo entre aspas, porque ninguém é grande em si. Todos nós contamos histórias, narramos histórias, fatos desses homens de Deus do passado. E quantas vezes a gente lê Jeremias e Isaías, a gente chora e diz: meu Deus, como eu queria estar lá vivendo com esse homem. Quantas vezes a gente lê na Bíblia e vê ali os discípulos podendo ver Jesus, tocar em Jesus. Meu Deus, se eu fosse vivo no tempo do apóstolo Paulo, ia fazer missões com ele. Meu Deus, se eu fosse vivo no tempo dos apóstolos, ia estar lá com eles, meu Deus. E a gente conta essas histórias. Mas hoje na nossa geração, nós estamos enxergando o tempo que estamos vivendo hoje? Ou será que Deus só fez obra no tempo de Jeremias, Isaías, Naum, Amós, Abacuque, Sofonias e etc? Será que nós não estamos vivendo, irmãos, um dos tempos mais importantes da história? E não estamos dando conta do que está acontecendo diante dos nossos olhos? Será que nós não estamos como o povo de Israel, os profetas, e vendo o Messias diante deles, irmãos, o que foi que fizeram? Não só o desprezaram, não só o rejeitaram, como disseram: crucifique, e mandaram matar Jesus. Toda geração é uma geração composta por religiosos hipócritas. Jeremias, João Batista, que homem tremendo, que homem extraordinário. Se eu visse no tempo de João Batista, o melhor, se João Batista vivesse no tempo de hoje, ele seria rejeitado pela maioria de nós. E João Batista pregasse nos dias de hoje, está lá nos evangelhos, o que é que João Batista pregava? Raça de víboras, cobras venenosas, se arrependam. O que é que eles iam dizer? Discurso de ódio. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Romanos, e falando da prática homossexual, que é pecado, que é abominável, que é diabólico, que é demoníaco. Quem pratica tal coisa vai perecer no inferno. O que é que pregando isso aí hoje? O que é que eu dizer? Homofóbico, discurso homofóbico, discurso de ódio. Deus é amor. Geração hipócrita. Jesus está dizendo diante do povo, nós, o povo religioso, nós estamos numa geração, irmão, em que o povo nunca teve tanta oportunidade de estudar como temos hoje. Estamos vivendo o tempo do 3G, do 4G, do 5G, todo mundo hoje pode pegar um celular. Antigamente não, eu quero ler um livro eu tenho que ir na biblioteca. Hoje não, irmão, eu pego o celular, eu leio qualquer livro que eu quiser, qualquer artigo que eu quiser, eu leio sobre Jesus, eu leio sobre os apóstolos. Nunca tivemos a oportunidade de aprender tanto. Você já percebeu, irmão Júnior Coelho, antigamente só tinha duas faculdades aqui, o S e o UFC. Hoje, irmão, é faculdade em toda esquina. Faculdade cara de 4 mil reais, faculdade barata de 100 e pouco, 300 reais. Nunca tivemos tantos livros. A televisão, a mídia, as informações na internet, estantes virtuais de livro, bibliotecas virtuais de livro. Nunca tivemos tanto para aprender. Nunca vemos um tempo em que tantas pessoas estão formadas. Você vai lá, você não dá nada pela pessoa, porque as pessoas julgam os outros pela aparência mesmo. Você não dá nada pelo camarada, você vai conversar com ele, o cara é formado em direito, o cara é formado não sei em quê. Nunca tivemos tanto para aprender.
As faculdades de teologia, o seminário de teologia nunca tiveram tão espalhados, tão fácil de se fazer, nunca tiveram tão introduzidos dentro das congregações como estão hoje. E quanto mais a sabedoria, quanto mais a ciência, quanto mais o conhecimento é oferecido para o povo, e quanto mais o povo busca conhecimento, a ciência, a sabedoria, mais ignorante em relação a Deus o homem se torna. Nós vemos uma geração, irmão, pode ter certeza, que não conhece a Deus. Nós vemos uma geração numa igreja, inserida dentro de uma igreja que se diz evangélica, que não conhece o Evangelho. E eu olho para Jesus dizendo ali: hipócritas, fariseus e líderes religiosos, hipócritas. Que você se vivesse no tempo dos profetas, nós não teríamos tido pacto aos pés de matar eles. Hipócritas. Por quê? Porque agora está o Filho de Deus diante de vós. Jesus disse, vocês, Mateus 5:39, vocês examinam as Escrituras porque acreditam que nela está a salvação, e eis eu aqui, e ela testifica de mim, vocês não vêm a mim para ter vida. O que Jesus está falando aqui? Encontrou, amém? Mateus 11:16, olha só. Mas a quem hei de comparar essa geração? Eu vou comparar com quem? E Jesus diz, semelhante a meninos sentado nas praças e gritando aos seus companheiros. Gritando o quê? Nós cantamos flautas e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. Por quê? Porque vê o João Batista que não comia nem bebia e vocês dizem tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, o Messias, o próprio Deus encarnado, que come e bebe, e você diz, aí está um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Ou seja, aquela geração não entendeu o tempo que estava vivendo. Jesus olhou para aquela geração, mas quem foi João Batista nas palavras de Jesus? Maior homem nascido de mulher. Pastor, Jesus não nasceu de mulher? Nasceu, só que Jesus não foi uma concepção natural, ele foi gerado não por um homem, mas pelo Espírito Santo. É por isso que ele diz que João Batista é o maior homem nascido de mulher. Aí Jesus olha e diz, eu não entendo esse povo. O maior homem nascido, o maior profeta, o maior homem nascido de mulher, está aqui diante deles. Não come, não bebe vinho, é nazireu. Jejuma toda hora, mora no deserto, embaixo de uma barraca. Não come, não bebe, é nazireu, é um homem santo. E eles não choram ao ouvir a pregação de João Batista. Não lamentam ao ouvir a pregação de João Batista. E está aqui, no mesmo tempo de João Batista, eu estou aqui, eu, o Messias, Jesus, e Jesus falando. Está ali o João Batista. Eles não concordam com a pregação de João Batista, porque diz que tem demônio, só pode ter demônio. E estou aqui eu, diferente de João Batista, eu como, eu bebo vinho, eu me junto com publicanos, com pecadores, e prego a mensagem do reino, e eles não se alegram. Aí Jesus diz, o que esse povo quer? Você sabe o que o povo quer? Viver de história. Maior evento da história da humanidade, maior homem nascido de mulher, João Batista está ali. Deus encarnou e veio à terra no mesmo tempo, está ali os dois. E João Batista num ministério, numa vertente diferente, pregando lamento, pregando lamento, não come, não bebe, não se alegra, nada disso, o povo não chora. Está ali Jesus comendo, bebendo, junto com o publicano e pecador, trazendo a mensagem de esperança, de salvação do reino de Deus, de vida eterna, e o povo não se alegra. Por quê? Porque e esse povo era o povo que estudava a Bíblia. Era o povo que estava vendo opressão por causa dos seus governantes. Crise por cima de crise por conta dos seus governantes. E está ali a esperança, a mensagem da esperança, da salvação, da remissão dos pecados. E eles olham para um e diz, tem demônio. Olha para outro e diz, isso aí é um beberrão. Foi isso que ele disse de Jesus, isso é um cachaceiro.
Esse é um beberrão, porque Jesus tomava vinho e sentava com prostituta e com pecador para pregar para eles. Esse aí é um cachaceiro. O outro ali, isso é um endemoniado, rapaz. Olha esse João Batista, olha a cabeleira dele aí. O cara é doido, mora lá na beira do rio, rapaz. Sabe o que esse cara come? Gafanhoto, mel tirado das árvores. São doidos, são endemoniados. E esse outro aí que diz que é homicídio, olha aí, só se junta com prostituta, com pecador, senta aí, fica comendo aí à vontade, nem jejua, ele jejua e enche a pança de vinho aí. Esse aí, não entenderam. É por isso que Paulo diz, irmãos, os judeus pedem um sinal, os gregos, os homens do intelecto buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para judeu, isso não é sinal. Escândalo para grego, porque isso não é sabedoria. Morrer na cruz, isso não é sabedoria. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, eu te pergunto uma coisa: o que está em jogo mesmo? Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Eu sei que nós não temos mais profetas nos dias de hoje, não temos mais apóstolos nos dias de hoje, mas será que Deus está calado nessa geração? Será que Deus só falou no tempo dos profetas, no tempo dos apóstolos, no tempo dos homens que marcaram história, que estão aí nos livros de histórias da fé, de heróis da fé? E Deus agora se calou? Quem são, onde estão os mensageiros da verdade hoje? Aquela Assembleia de Deus lá de São Paulo, que eu fiz o vídeo ontem, que se reuniram e disseram, é proibido qualquer pastor e membro que aceitar as vertentes de esquerda, ideológica progressista de esquerda, não vai ser excluído da igreja, ou seja, não vote em Lula. Ou é o Silas Malafaia está lá brigando pelo Bolsonaro direto, ou é aquela igreja lá no Rio de Janeiro, aquela ruma de pastores que fizeram um culto por Lula lá no Rio de Janeiro. Quem são os mensageiros de Deus hoje? Onde estão eles? Nós estamos entendendo o tempo, irmão, que nós estamos vivendo hoje. O povo de Israel não aceitou Jesus porque esperava o Messias montado num cavalo branco. E Jesus, ao invés no cavalo branco, cavalo de rei, entra em Jerusalém montado em quê? Profecia de Zacarias. Montado em quê, irmão Heitor? Na jumentinha, tacando as esporas nos vazios dela, ó. Opa. Não é assim que tem jumento? Quem é do interior aí? Aí Jesus entra, entra de jumenta. E o povo esperando um rei montado num cavalo, com exército. O povo está esperando o quê? Um homem importante, de uma linhagem real. Uma linhagem real. Uma pessoa importante, de uma família de classe alta. Aí diz, não é esse aí o carpinteiro? O filho da Maria? Os homens que permeiam essa terra, irmão, sempre julgaram pela aparência. Sempre olharam para a aparência. Até os profetas quando erraram. Deus mandou Samuel, vai lá na Belém, lá na casa de Jessé, o belemita, porque ele morava em Belém, chamava de belemita, né? Fortalezense, maranguapense, o belemita. Vai lá, unge lá o filho dele lá. Quem é? Não, lá eu te digo lá. Aí o profeta chega lá, vixe, quem era? Eliabe, eu não sei o nome dos filhos dele, eu não me lembro não. Cara altão, ele é 1,90 m e tanto, cara bonito, bombado, malhado, homem de guerra. O profeta olhou, só pode ser isso aí. Não, não tem, não, é isso aí, bora, vem cá. Vamos derramar isso. Aí Deus fala, não. É isso não, opa, peraí, é isso aí não. Aí ele disse mais, tu olha para a aparência, eu olho para dentro. Deus não olha, Deus não vê como vê o homem. Mesmo jeito o Natan. O Davi dizendo, vou fazer um templo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o Natão, o profeta, chega e diz, faz Davi, porque Deus é contigo. Quando o profeta fala na carne, ele também erra. Aí o profeta Natão diz, faz Davi, que Deus é contigo. E Deus depois disse, quem foi que mandou tu falar aquilo para o Davi? Ele disse, não, Davi. Aí Deus vai dar um cara no profeta, e aí o profeta volta lá com a cabeça baixa, não, Davi, faça não. Deus disse que você é homem com a mão suja de sangue. Faça não.
O profeta, né, na carne lá babando o rei. Aí quando ouviu a voz de Deus, que profeta dá ouvido a voz de Deus. Aí depois pediu desculpa aí, Davi, eu errei. Falei na carne. Deus disse, não, você quer fazer não. Junte as coisas que teu filho faz, mas você não. O povo sempre olhou para a aparência. Qual tempo nós estamos vivendo hoje? Onde estão os mensageiros de Deus? Onde estão, entre aspas, os profetas de Deus de hoje? Serão aqueles homens desfilando de Land Rover, recebendo 150 mil reais de salário da igreja? Será aqueles homens que estão distribuindo envelope, enquanto você passa fome e está apertado, porque o real perdeu o valor? A caristia, o preço das coisas está lá em cima. São aqueles homens que te dão envelope e arranca tudo que você tem. São aqueles homens que pregam prosperidade, riqueza, conquista, que plantam uma semente de ganância no teu coração. Estão os profetas de hoje? Ou será que não é aquele abestadinho que você viu lá dentro do terminal, de calção jeans, de chinela havaiana com calcanhar furado, um cabresto preto, outro cabresto branco, porque a chinela já estava quebrada, uma camisa toda amarrotada, branca, mas já meio amarelada por causa de tanto já ter sido lavada, dizendo o povo lá, se arrependam, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz, se você der um copo d'água a um desses profetas, você não vai perder seu galardão de maneira nenhuma. O povo dá carro para os profetas grandes, mas copo d'água para esses profetinhas aí, o pessoal não dá. Será que os mensageiros de Deus, irmãos, não são esses que nós estamos passando despercebido, que nós estamos desprezando nessa geração? Será que não são esses? Esse povo pequeno, pobre, que anda nas ruas aí, que mora numa casa de taipa, que não tem nem geladeira, o recipiente de guardar água é um pote de barro, que amanhece o dia de manhã, 5 horas da manhã, é quebrando um pau de lenha no machado, para poder cozinhar o feijão no fogo a lenha, mas que quando abre a boca para falar, chama o povo ao arrependimento, à conversão, porque um dia vão prestar conta com Deus. Ou será que são esses homens que estão agarrados com os políticos, colocando os políticos em cima dos púlpitos, dos chamados altares das igrejas? Ou será que são esses homens aí que estão negociando o voto do povo, porque eles negociam sim, a maioria negocia sim o voto do povo, manipula o povo para votar no candidato deles, e mostra para o candidato deles que o povo vai votar neles, para poder ganhar algum benefício, que o povo não faz ideia, não sabe o que é. Mas esses são os profetas para o povo. Muitas coisas, eu encerro essa mensagem dizendo para você, irmão, Deus falou no tempo dos profetas, nós vemos no tempo dos profetas, amém, Deus falou no tempo dos profetas, esse vê-se no tempo dos apóstolos, amém, Deus falou no tempo dos apóstolos, às vezes no tempo de Hudson Taylor, Donald Hudson, Wycliffe, e sei lá quem mais aí, se nós vemos no tempo deles, amém, Deus falou no tempo deles, mas e agora? Deus está calado? Não, Deus não está calado. Deus continua falando, Deus continua operando, Deus continua fazendo. Eu tenho certeza que Deus tem usado pessoas sem precisar de título, de profeta, de pastor, de bispo, não sei de que mais. Deus tem usado, basta você abrir a boca e pregar a verdade. Você é o profeta, a profeta dessa geração. E não tenha medo de pregar a verdade, porque você não precisa de voto para se eleger. Porque tem pregador que prega até bonito, quando se elege e começa a pregar só o falso amor. Você não precisa de voto para se eleger, você não precisa pregar para agradar político. Você não precisa chegar aqui um político e você ficar babando ele. O que nós temos que dizer para essa geração de políticos e de pastores e de líderes religiosos e políticos é que eles são hipócritas, corruptos e precisam se converter e se arrepender dos seus pecados. É isso. É esse o tempo que nós estamos vivendo. O tempo, um dos tempos mais importantes da história. Uma geração que verá o maior evento depois da presença de Jesus e João Batista, 2000 anos atrás. Por quê? Porque nós veremos Ele vindo em glória, nas nuvens do céu, com poder, buscar a sua igreja, para morar no seu reino, administrado por Ele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.